Você também, para todo mundo ligado com a gente aqui no Globo Esporte, Cruzeiro recebeu uma oferta do Real Betis da Espanha pela contratação do Kaique, peça importantíssima nessa equipe comandada pelo técnico Arthur Jorge. O clube espanhol ofereceu cerca de 90 milhões de reais pela contratação do jogador, que tem contrato com o Cruzeiro até o fim da próxima temporada. Mas e aí, será que Kaique vai ou não sair do Cruzeiro? Será que o clube vai liberar o jogador? A gente vai continuar por aqui apurando e tentando entender, até porque o Cruzeiro já vai perder o Cauã Prats, que é o lateral esquerdo reserva nessa temporada, está a caminho do Borussia Dortmund, e enquanto isso o clube também está de olho em Gabriel Rojas, lateral esquerdo do Racing. Ô Gil, me fala mais uma coisa aqui também, pelo que eu fiquei sabendo, o Cruzeiro está querendo reforços, está buscando jogadores e sondou um cara ex-Vasco, não é isso? É o Gabriel Peck, que foi destaque ali do Vasco em 2023 e hoje está no futebol dos Estados Unidos. Jogador que tem 25 anos, mas o Cruzeiro não enxerga como uma facilidade, tá achando que vai ter algum problema. Por quê? O Los Angeles, que é o clube dele nos Estados Unidos, diz que não vai liberar o jogador por menos de 10 milhões de dólares. E de acordo com a apuração do Guilherme Macedo, nosso setorista do Cruzeiro no GE, o clube não quer liberar, não quer pagar esse valor todo nesse momento pelo Gabriel Peck. Então, mais uma vez, a gente vai continuar por aqui, apurando e tentando entender essas movimentações do Cruzeiro nesse meio de temporada. Hoje pela manhã, Central da Toca deu a informação do Gabriel Peck, né, que joga na MLS, e aí que teria então o interesse do Cruzeiro pelo jogador. Pouco depois da informação Central da Toca, o pessoal do GE deu que seria algo em torno de 10 milhões de dólares. Né? Falamos disso agora há pouco, Valu, você já se posicionou, mas aqui a audiência é rotativa, o povo está assistindo a gente, quer saber sua opinião. Você acha que é uma boa? E já aproveita para falar sobre, caso seja realmente 10 milhões de dólares, você acha que é plausível? O HG, eu acho um nome bem interessante, Gabriel Peck, jogador de 25 anos. Não vou ficar só na questão do que ele tem feito lá na MLS, a gente sabe que é uma liga com uma exigência diferente do que é o Campeonato Brasileiro, mas recentemente tivemos o Lúcio Acosta, né, jogador que foi trazido pelo Fluminense e que tinha números tão expressivos lá na MLS quanto tem hoje o Gabriel Peck e que eu acho, de uma forma geral, ninguém acha que o Lúcio Acosta não foi um jogador interessante trazido pelo Fluminense, né? Os jogadores de lado de campo, eu considero uma emergência no Cruzeiro. O Cruzeiro tem 2 jogadores hoje mais em evidência, né? O Sinisterra terminou essa reta final sendo titular e tem o Arroio. Circunstâncias diferentes. Esses jogadores vão fazer 1 ano de Cruzeiro, mas, de uma forma geral, não foi possível se ver ainda esses jogadores no seu melhor nível. Tivemos a situação do Sinisterra, as voltas com a sua questão física. O ano passado, o Arroio conseguiu uma sequência interessante, uma sequência de jogos importantes, mas nesse ano, com a mudança do comando técnico, o Arroio acabou até virando banco de reservas, enquanto o Sinisterra ainda estava em recuperação. Agora, tivemos um momento em que o Arroio volta a jogar com o Arthur Jorge, mas depois ele tem um declínio e o Sinisterra termina em alta. Então, nunca tivemos uma regularidade, mesmo com esses 2 jogadores, de um ponta do Cruzeiro jogando bem por muito tempo. Eu acho que é por isso também que o Cruzeiro está olhando para o mercado de uma forma geral. Acho o Gabriel Peck um jogador interessante, 25 anos. Ele não é melhor para mim tecnicamente do que o Sinisterra, mas fisicamente é melhor do que o Sinisterra nesse sentido. E ele tem mais experiência do que o jovem Arroio, que é um jogador ainda de 20 anos com capacidade para ser desenvolvido. Falando de valores até trazido aí pelo GE, né, o HG? Foi o Gabriel que trouxe... Macedo. O Gabriel Macedo. Guilherme ou Gabriel? Guilherme Macedo. Guilherme Macedo. HG, a gente sabe que numa transferência, o Cruzeiro pode, quem sabe, adotar do mesmo expediente, caso avance pelo jogador Gabriel Peck, do expediente que foi com o jogador Sinisterra. Isso é claro, o Galaxy concordando em fazer, às vezes fazendo uma compra de um percentual do jogador e ficando uma obrigatoriedade a partir do momento que algumas questões de partidas e de metas forem alcançadas. Enfim, nunca é uma transferência fácil, principalmente quando você lida com um mercado que não tem... O Galaxy, se não vender o Gabriel Peck para o Cruzeiro, ou se vender, não vai alternar em nada, não vai ficar com mais capacidade de investimento, menos capacidade de investimento. Eu acho uma investida importante do Cruzeiro no mercado, e aí o torcedor, de uma forma geral, que eu não vou dizer nem sonho, né? Vive a ilusão de Almada, Luiz Henrique, o próprio Malcom, são jogadores
numa ilusão celeste, eu diria, até o torcedor cruzeirense que tem isso em mente. Eu acho o Gabriel Pec um nome interessante, me agrada a característica dele, sempre lembrando, o lado mais forte dele é o lado direito, um jogador canhoto, ele pode atuar também pelo lado esquerdo e mais centralizado, mas o forte do Gabriel Pec é o lado direito de ataque. Eu acho uma tentativa válida do Cruzeiro, e se não é para chegar e ser titular, com certeza o nível das opções de atacante de lado do Cruzeiro, a competitividade aumentaria sim. E é um jogador que já teve na mira do Atlético, né? Quando ele saiu do Vasco. Eu acho que é um baita reforço que o Cruzeiro trouxer. Quando ele foi para a MLS, no primeiro ano lá, ele foi eleito, né, a melhor contratação da MLS, inclusive na frente do Soares, que tinha chegado lá, os números dele. Se eu não me engano, são muito bons. São né? muito bons de André gols, destacou, assistência, ele é um cara muito participativo, habilidoso, né, tem velocidade. Eu acho que cresce, inclusive, a competitividade dentro do grupo do Cruzeiro. Né, nessa questão aí de buscar uma titularidade, você vê o banco, você começa a ver mais opções. Pô, e é o mesmo valor que o Vasco vendeu ele, que eles querem, né? Aí é um retorno, né? Eu acho que esse valor do 10 milhões... Não, é o contrário. Esse valor do 10 milhões é apenas o valor do transfer market. Porque eu consultei esse jogador ontem, o pessoal na live pediu, o Gabriel Pec, ele tá metendo gol e assistência. Titular absoluto da equipe. E nas notas lá do SofaScore, um cara que só tem nota acima de 7,5. Ou seja, é um jogador muito constante, com gols, assistência. Então eu só acho que o valor de mercado dele é uns 15 milhões de euros e não 10 milhões de euros. Então você acha que se forem uns 10 milhões, é um valor que valeria? Não, vale mais. Eu acho que ele vale mais. E só uma outra coisa, HG, a gente está repetindo, né, a notícia trazida pelo Central da Toca, que o Cruzeiro, de fato, está nessa frente pelo Gabriel Pec. Você tem que fazer um trabalho também, o tal projeto, né, a ser apresentado para esse jogador. Ele, como salientou bem o Galante e o Rep, ele vive um momento em alta no futebol norte-americano, desde que foi para lá, e a gente sabe, é um futebol com menos exigências do futebol brasileiro. Então, você tem que convencer também o jogador. Estamos falando de todo um caminho, tá? É um percurso. Você consegue convencer o Galaxy e vai para conversar com o staff desse jogador. Ele precisa de querer, para a coisa continuar caminhando em termos de negociação, de voltar para o futebol brasileiro. E pode ser, de repente o Gabriel Pec está vendo assim, ele pode querer... vai ser mais difícil para ele, tá? Mas ele tem todo o direito de querer estar num próximo ciclo de Copa do Mundo, tá? Independente das chances dele serem maiores ou menores. E tem jogadores que sentem falta de um nível de competitividade, de desafios maiores, tá? Ele pode, por mais que esteja super bem remunerado lá nos Estados Unidos, jogando muito bem, então ele teria que abraçar isso também, né, HG? Então, é uma operação... complexa, digamos assim, mas eu acho um movimento bem interessante do Cruzeiro. Gente, isso é de característica de cada um, né? Eu acho o Gabriel Pec, assim, eu não acho ele do nível do Luiz Araújo, mas eu acho ele um jogador tão interessante quanto o Luiz Araújo. O Luiz Araújo dificilmente vai ser tirado do Flamengo. O técnico que queria tentar trazê-lo para o Cruzeiro está no Flamengo e gosta demais desse jogador. O Atlético até já demonstrou várias vezes o interesse, mas se envolver, no caso Luiz Araújo, não será uma operação fácil. E diante daquilo que é palpável, o Cruzeiro não vai no mercado por um avançado, por um extremo, no valor de 15, 20 milhões. Às vezes tem uma parte da torcida que acha, mas não trouxe o Gerson por 27 milhões. Gente, o Gerson é um asterisco. Tá? No planejamento de futebol do Cruzeiro, isso não vai acontecer constantemente e, em especial, eu não espero que aconteça nessa janela, até porque o Cruzeiro também está numa frente pelo Rojas, o Cruzeiro também está em uma frente pelo zagueiro, hoje o Igor Júlio, e daqui a pouco o Cruzeiro também pode estar numa frente para outra emergência, que eu acho que é a camisa 5. Não, e você coloca muito bem, porque o Gerson, ele foi esse